misericórdia do Senhor, por misericórdia do Senhor, o tema, né, que o Senhor colocou no nosso coração está aqui no livro de Ruth. Nós vamos ler aqui capítulo 1 de Ruth, versículo 16, que diz assim: a irmã Maria José falou sobre que até o tema de hoje, né, pudesse ser voltado para o amor, né? E eu escrevi aqui uma das características, né, dessa mulher, né, desse livro, e um dos frutos que destacou Ruth foi o amor. E nós vamos ver sobre isso nessa tarde, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. O 17 também diz assim, ó: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a live de hoje fala, né, sobre o fruto, né, do Espírito Santo. E eu fiquei pedindo ao Senhor, pedindo a Deus uma direção para uma palavra nessa tarde. E a nossa igreja, esse trimestre, né, da nossa escola dominical, está falando sobre esse livro. Então, é um livro que está assim a todo momento na nossa mente, no nosso coração, né? Nós estamos aprendendo muito com essa mulher, Ruth. E essa passagem vai narrar a história, né, de uma família que sai da sua terra de origem, né, que é Belém de Judá. Noemi, seu esposo, Elimeleque, e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles saem da sua terra, chamada Belém de Judá, e eles vão para Moabe, uma terra estrangeira, um povo totalmente idólatra. Eles não tinham os mesmos costumes de Israel. Então, eles agora vão viver no meio de um povo pagão. E lá, os seus filhos, que é Malom e Quilion, eles constituem família. Uma jovem por nome Ruth e a outra por nome Orfa. Só que Noemi, ela não sabia, e com certeza seu esposo, é que aquela terra que ela foi, o texto não diz se com a direção de Deus ou não, mas o fato é que ele sai da sua terra, Belém de Judá, que significava casa de pão, porque ali o Senhor, naquele tempo, chamou fome sobre aquela terra. Então, aqui já começa a primeira lição que Deus nos traz dentro desse texto, que nós nunca venhamos fazer nada sem a direção do Senhor.
Nunca podemos direcionar a nossa vida por nós mesmos. Mas aquele homem, Elimeleque, ele pega a sua família e, querendo proteger a sua família, ele vai para aquela terra estranha. E chega lá naquela terra estranha, os seus filhos constituem ali família, então não é mais ele, a esposa e os filhos, mas agora já tem mais duas jovens naquela família, ou seja, a família cresceu. Mas passado um tempo, morre primeiro o pai, depois morre os dois filhos. Noemi, com certeza, não estava preparada, como nós também nunca estamos preparados para esse tipo de perda. Mas o versículo que nós lemos, que tiramos aqui como um versículo base, um versículo chave, tem muitos versículos dentro desse texto que são ricos, que são uma bênção, e que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas o versículo base que nós escolhemos para essa tarde nos diz que Ruth, ela é aquela nora que ela se apega à sua sogra. E quando eu disse que o primeiro fruto que ela começa a exercer ali é o amor. Ruth, ela dá um exemplo para nós do fruto do amor. Porque o amor, louvado seja o nome do Senhor. Por que o amor? Porque ela decidiu acompanhar sua sogra quando ela não tinha nada a oferecer. Aquela mulher decide voltar para Belém de Judá e ela vai sem nada. Ela só vai somente com a roupa do corpo. As duas noras decidem ir com ela. No meio do caminho tem uma que retorna, a órfã, ela volta atrás. E aqui também o Senhor nos dá uma outra lição dentro desse texto, que no meio da caminhada, alguns vão seguir em frente, outros, infelizmente, vão fazer uma rota contrária, vão olhar para trás. E o Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás, porque o Senhor nos chamou para seguir em frente. Então, o primeiro fruto que Ruth ela demonstra para a nossa vida é o amor. Ela acompanha a sua sogra. Ela diz: não insiste para que eu te deixe ou me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela decide largar aquele povo idólatra, pagão, e decide agora servir o Deus de Noemi. Noemi ainda insiste para que elas retornem, dizendo: eu não tenho nada a vos oferecer. Mas ela, aquela jovem, ela dá um exemplo para nós. O amor dela é tão destacado, louvado seja o nome do Senhor, que podemos dizer como o amor do Senhor para com as nossas vidas. Muitas das vezes, o Senhor ele tem esse amor para conosco. Às vezes, pessoas se aproximam de nós por aquilo que nós temos a oferecer. Havia outra chance de sobreviver. O final do vídeo vai te surpreender. Vou mostrar o vídeo para vocês. Primeiro, like o vídeo. Ele nos ama da forma que nós somos. O louvor que a Ana Jéssica adorou aí, eu fiquei prestando atenção nessa letra e fiquei pensando: meu Deus, é verdadeiramente quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos
quebrado, quando nós estamos feios, né? Como disse ali a letra do louvor, só quem nos quer é o Senhor. Então, Ruth ali, ela demonstrou esse exemplo de amor, esse fruto do amor foi exercido dentro do coração dela. Ela acompanhou aquela senhora, não deixou ela sozinha, ela se apegou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nesse estudo que nós estamos tendo esse trimestre, vai mostrando para a gente algumas verdades práticas. Às vezes eu até coloco aí no grupo. E a verdade prática, né, dessa semana estava dizendo: amar uns aos outros sem nada exigir em troca. E evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. É aquilo que também a irmã Maria José falou aí na live. Nós estamos aqui dentro de uma congregação online e estamos exercendo o amor uma para com os outros. Estamos orando por causas de pessoas que muitas das vezes nem conhecemos. Às vezes não vimos nem a face, mas só o fato de nós dobrarmos o nosso joelho e entregar na mão do Senhor, o Senhor vai lá e faz aquilo que lhe apraz. Ultimamente, eu tenho estado muito grata a Deus. Eu tenho essa congregação Unidas em Cristo como um presente de Deus para mim, um divisor de água na minha vida. Tem sido isso. Eu sempre ouvi as pessoas dizer: aconteceu algo na minha vida que virou um divisor de água. A congregação Unidas em Cristo virou esse divisor de água na minha vida. E hoje eu posso sentir a mesma alegria daqueles que professam e que vivem isso. Eu estava conversando com a irmã Mariana e estava dizendo como que essa congregação ela abriu a minha mente, porque muitas das vezes a gente fica com a mente fechada dentro de um sistema. E quando é apresentado algo novo, de forma nova, sobrenatural, e nós podemos ver pessoas dando fruto, independente de raça, de cor, de país, de língua, ou seja, todas nós estamos professando o mesmo Senhor. Todas nós estamos aqui professando o quê? O reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi, com certeza, ela pregou o seu Deus. Pregou o seu Deus para a sua nora. E agora ela ganhou aquela nora para junto dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 12, diz assim, agora é Boaz falando com Ruth. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o seu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Aquela jovem, ela agora decide não cruzar os seus braços, ela volta para Belém de Judá, mas ela vai, após aos campos que há ali, buscar espiga de milho, daquilo que alguém deixasse cair para trás, para o sustento dela e da sua sogra. E diz a palavra do Senhor que ela vai rebuscar aquelas espigas no campo de Boaz. E nem sabia ela que aquele homem era o parente mais próximo de Noemi. E ela vai ali, trabalha durante todo aquele dia e simplesmente
O testemunho, que é mais um fruto que eu descrevi aqui, né, no papel, mais um fruto que Ruth exerce na sua vida, é um testemunho. Porque, através das atitudes dela, ela alcançou favor aos olhos daquele homem, dono daquele campo. Ele começou a querer saber quem é essa mulher. E alguém já contou para ele, essa daí é a nora de Noemi. Noemi voltou para Belém de Judá viúva e ela era e perdeu os seus 2 filhos. E essa é a nora que acompanhou, que veio junto com ela. Está desde cedo aqui, ó, ela está trabalhando para sustento dela e da sua sogra. Ou seja, Ruth está exercendo um outro fruto, o fruto do seu testemunho. Ou seja, ela não cruzou os seus braços, ela foi lá e foi buscar o sustento para ela e para a sua sogra. E aquele homem, quando olhou para ela, com certeza, as boas novas, né? As boas novas do nosso testemunho precisa alcançar alguém. Alguém precisa olhar para mim, para a sua vida e dizer assim, não, eu quero servir esse Deus que a irmã Érica está servindo. Porque grandes coisas ele tem feito na vida dela. Eu tenho certeza que você, se comentar com alguém sobre essa congregação Unidas em Cristo, alguém vai sentir o desejo, não, eu também quero participar, eu quero estar junto, eu quero adorar, eu quero agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava esses dias meditando e pensando, Deus, muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor que faz essas coisas. O celular da gente hoje é o mais acessado, né? Que nós temos, vamos dizer assim, é o aparelho mais acessado, é o celular. E Deus, ele é tão poderoso que aquilo que era um objeto de distração, muitas das vezes, distração, virou um objeto de atração. E eu louvo a Deus. Eu sei que tem pessoas que ainda são meio que ignorantes acerca dessas coisas, e alguns dizem assim, nossa, mas eu não faço uma oração pelo celular, Deus me livre, fazer uma oração pelo... Eu já ouvi, talvez alguma das irmãs também já ouviram isso, pessoas achando que isso é um absurdo. Mas eu, no tempo da pandemia, eu recebi muitas orações pelo WhatsApp e foram orações, aleluia, que encheu a minha alma de alegria. Foram orações que sustentaram a minha casa. Então, eu louvo a Deus de hoje eu também poder retribuir para alguém uma oração através do WhatsApp. Porque, outrora, era um objeto de distração, era um objeto que nos fazia pecar. E hoje nós temos prazer de estarmos aqui, aleluia, conectado através desse aparelho. Por quê? Porque nós estamos dando fruto, oh glória! Nós estamos dando fruto através desse trabalho, nós estamos dando fruto através dessa live. Quando a gente envia um link para um amigo, às vezes é um amigo que nem se compromissou à congregação, mas ele quer ver, ele quer saber como é o trabalho, e ali nós passamos o link. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela deu testemunho, o testemunho dela chamou a atenção do dono daquele campo. Aquela mulher chegou ali sem nada, mas ela agora, pelo seu feito, aleluia,
aquele dono daquele campo, ele vai dizer assim, olha, chama ela e diz assim, olha, não vai buscar espiga em outro campo, não, fica por aqui. Fica aqui junto com as minhas moças que colhem. Fica aqui, ou seja, debaixo da minha proteção. Olha, irmãos, quando nós nos propomos fazer algo de bom para o nosso próximo, o Senhor nos galardoa, como eu li aqui. O Senhor galardoa o teu feito. Aleluia. Eu quero te dizer que há galardão de Deus para mim, para a tua vida. Ele te conhece, ele sabe. Nós não precisamos fazer ou falar. A palavra aqui introdutória é uma passagem que eu gosto muito, que a irmã Tayane trouxe, onde foi tirado, né, vários ramos ali e foi dado a cada um daquela tribo, porque estavam conspirando ali contra Arão e Moisés, né? Porque só o Senhor falava com eles. Mas quando Deus ele tem um plano, um propósito, ele cumpre. Deus tinha um propósito com a vida de Ruth e de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor uniu. Aleluia. O nome Ruth quer dizer amizade. E ali, quando Moisés botou aquele desafio, como a irmã Tayane falou, o ramo que estava com Arão foi aquele que deu fruto. Oh, glória! Quantas das vezes Deus também quer nos destacar dessa forma? Ele vai colocar um ramo na sua mão e vai frutificar. Deus ele vai te usar. Deus ele usou Ruth naquele momento de crise, naquele momento difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela volta com aquela colheita, logo a sua sogra pergunta da onde que ela veio e como ela conseguiu. E quando ela diz que veio dos campos de Boaz, ela logo diz, ele é um dos nossos parentes mais chegados. E ali aquela jovem, com certeza, se enche de esperança. Aleluia! Porque aquela sogra começa a ensinar ela e começa a dizer, quem sabe ele não será o nosso remidor. Aleluia! Nós temos um remidor hoje, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que remiu as nossas vidas na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue dele por mim e por você. Então, não se deixe humilhar pelas adversidades da vida, não se deixe se humilhar por pessoas que, que não dão fruto, muitas das vezes até dentro da casa de Deus, às vezes porque você está dando seu fruto, alguém vai querer te tacar pedra, alguém vai querer te ferir, mas tudo isso é para que você pare na caminhada. Então você precisa prosseguir, independente que alguém fale, independente que alguém te critique, nós precisamos aprender a lidar até mesmo com as críticas, porque crítica nas nossas vidas, muitas das vezes, elas são um gancho para nos levantar, elas são um empurrão para nos colocar mais para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fui uma pessoa que eu já vivi várias experiências na minha vida. E depois que eu passei por aquele deserto, eu agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Porque aquela crítica me fez me aperfeiçoar. Porque aquele empurrão que eu tomei doeu, mas me jogou aqui na frente. Oh, glória! E nós precisamos ter essa convicção, essa esperança. Então, agora, Ruth, ela começa a ter esperança.
e aquela sogra começa a ensinar. Então, um dos frutos também que eu destaquei aqui para Ruth foi a obediência. Ela foi obediente à sua sogra. Eu sei que é difícil falar entre sogra e nora, e o tema, ou seja, o tema fala sobre isso, mas eu não quero me ater a isso, mas tem um momento que a gente precisa falar, porque é muito bonito esse relacionamento. E eu sei que, às vezes, nora e sogras dá alguma arranhadinha, mas eu louvo a Deus. Hoje eu sou viúva, mas eu digo, eu tive uma boa sogra. Me dou muito bem com ela até hoje. E ela não é cristã, ela não é evangélica. Mas em todo o tempo foi assim, irmã Érica? Não. Quando eu nem era cristã, assim que eu tive o meu primeiro filho, eu não era evangélica ainda. Então, houve-se um ciúme, porque eu trabalhava fora e ela ia na casa da pessoa que cuidava do meu filho e tomava meu filho antes de mim. E eu chegava lá toda feliz para pegar o meu filho e a pessoa que cuidava do meu filho e que eu pagava falava, a avó já levou. Gente, pensa na irmã Érica Brava. E ali, um dia, eu me aborreci um dia, 2 dias, reclamei com meu esposo, e um dia ela sentou comigo e disse assim, Érica, eu amo o seu filho. É a minha sogra conversando comigo. Eu amo o meu neto, eu amo o seu filho. Eu jamais quero fazer qualquer coisa para te aborrecer você ou meu filho. Ou ele é um meio de proteção. Como você está chegando tarde, eu vou lá e pego ele. Então, depois que ela teve aquela conversa comigo, eu pude ver o outro lado da situação. Então, muitas vezes, para um bom relacionamento entre nora e sogra, precisa haver uma conversa, precisa haver um ajuste, precisa haver um respeito. Então, hoje eu me dou muito bem, me dava também muito bem quando meu esposo ainda estava vivo. Mas por quê? Porque nós passamos a se respeitar. Ela no lugar dela de sogra, eu no meu lugar de nora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes, na prática, é difícil. Tem pessoas que dizem, Deus me livre, nunca vou conseguir viver isso. Mas aqui nós temos exemplo. Ela fez tudo que a sua sogra havia ali dado a ela. Aqui no versículo, tinha falado com ela, capítulo 3, versículo 3 diz assim, que ela começa a orientar a Ruth. E ela diz assim, ó, lava-te, pois, unge-te e veste as suas vestes e desce a eira. Porém, não se deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Eu destaquei aqui esse lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes. Louvado seja Deus. Eu destaquei essas palavras, lavar, ungir e vestir vestes novas. Aqui está falando, aqui nós estamos vendo característica da noiva. E o que nós somos hoje? A noiva do Cordeiro, oh glória. Precisamos nos lavar a cada dia. Precisamos nos ungir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos vestir, aleluia, vestes novas, dada pelo Senhor. Oh, glória.
Com certeza aquela jovem ainda estava no luto, vivendo, usando algumas roupas que não convinha, e aquela sogra agora começa a instruir ela: olha, minha filha, você vai lá, você vai se lavar, você vai se ungir, ou seja, coloca o seu melhor perfume, veste a sua veste nova, ô glória. Quantas das vezes precisamos fazer isso, até mesmo, vamos trazer isso, tira do espiritual e põe para o físico. Quantas mulheres estão desistindo de si mesmas? Estão se sentindo velha, estão se sentindo feia, estão se sentindo quebrada, injustiçada. As situações da vida parece que está só puxando para o contrário, mas o Senhor te diz hoje, através dessa palavra, aleluia, lava-te hoje, aleluia, lava-te com a palavra, leia a palavra do Senhor, unge-te com a palavra, se veste com veste nova, é a noiva do Senhor, nós somos noiva de Cristo, nós estamos sendo preparadas para esse grande evento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela sogra disse assim: olha, você vai lá, faz isso tudo, mas você não se dê a conhecer ao homem. E ela foi, diz a palavra do Senhor, que ela deita aos pés de Boaz. Ela descobre ali o pé dele com aquela capa e põe sobre ela. Ali, ela estava demonstrando para ele: olha, eu preciso de proteção. Quando aquele homem desperta, porque diz a palavra do Senhor que ele se estremeceu. O encontro dela com ele se estremece, perguntando: quem é que está aí? E ela ali, ela se revela, dizendo que é Ruth. E ela pede a ele que ele pode ser o remedor. Só que aquele homem, com certeza, já estava meio que apaixonado por aquela mulher, porque o Senhor, ele tem, aleluia, ele tem esses caminhos, tem esse desígnio. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, ele disse assim: olha, eu posso, foi aonde que ele falou: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cuja as asas te vieste. Oh, glória! Ela não foi em qualquer um, ela foi, aleluia, em Boaz. Louvado seja Deus. Aquele homem, com certeza, aquela mulher já havia chamado a atenção dele pelos seus frutos, porque na vida dela havia amor, havia amizade, porque o nome Ruth também significa amizade. Na vida de Ruth havia obediência e testemunho. O que Deus está falando conosco, aleluia, nessa tarde, que fruto eu e você estamos dando da nossa vida? O que pessoas podem olhar para mim, para você, e pode dizer: não, ela dá fruto nessa área, ela tem feito isso, para que o Senhor possa nos galardoar. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta, tua última beneficência, do que a primeira. Pois após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa tarde, você não está passando desapercebida diante do Senhor. Às vezes, as nossas orações
parece que está sendo tardia, parece que o Senhor não está nos ouvindo, ou que o céu está de bronze. Ei, creia, aleluia, você não está passando desapercebida. Os seus feitos estão sendo contados por alguém. Alguém está te olhando, alguém está te vendo, alguém está testemunhando sobre você. Aleluia. Por isso que há uma responsabilidade sobre mim, sobre você, sobre aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos plantando hoje para colher amanhã. E aquela mulher, ela estava plantando muita coisa boa. Aquele homem, ele faz uma estratégia, agora eu vou resumir aqui para finalizar. Ele cria toda uma estratégia porque havia um remidor antes dele. E quando ele ali se une, né, com aqueles outros homens ali na cidade, e ele expõe para aquele remidor que antecedia ele, e quando ele conta, olha, Noemi está aí, é viúva, está com a sua nora, também é viúva, porém a nora é moabita. E quem a redimir precisará dar a ela um filho, para que dá. E o filho nem seria da pessoa. Olha só, o filho que Ruth gerasse seria do filho, porque essa era um costume que havia lá naquela época. Quando um filho não dava filho e morria, não gerou filho, morreu. A moça se casava com o irmão, e ali o primeiro filho que aquela moça tivesse do irmão seria daquele primeiro filho. Então, quando Boaz ele conta tudo aquilo para aquele antecessor, né, remidor, e quando conta ainda que ela é moabita, ele na mesma hora fala, não, pode redimir você, porque eu não quero, tipo, nenhuma estrangeira, e jamais quero unir a minha semente, enfim. Eu sei que tudo aquilo que Boaz ele fez, ele intentou a fazer, Deus ele estava tanto naquele projeto que aquele homem tira a sandália dos seus pés como um ato de concordância, entrega a ele, porque os acordos daquela época eram feitos daquela forma. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Boaz, ele pôde redimir a Ruth. Oh, glória! Aquela mulher que agora, Noemi, volta para sua terra sem nada. Que quando os seus vizinhos começam a perceber, olha quem está na cidade, é Noemi. E ela diz, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque amarga está a minha vida. Aquela mulher havia perdido o seu marido, os seus 2 filhos, e a única coisa que a restou foi uma nora que decidiu seguir ela quando ela não tinha nada a oferecer. Irmãos, isso é o maior exemplo de amizade e de amor que nós podemos assim mentalizar e pensar, meu Deus, realmente. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade interesseira, uma sociedade corrupta, aonde que o ter é mais valorizado do que o ser. Mas graças a Deus que nós estamos dentro de uma congregação que nos valoriza, não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem, aleluia, é uma grande riqueza na mão do Senhor. Ai, irmã Érica, eu só tenho um pouquinho de oração, mas é um grande tesouro na mão de Deus. Irmã Érica, eu só tenho um pouquinho de louvor, eu não sei nem louvar.
mas é um grande tesouro na mão do Senhor. O Senhor, Ele te galardoa por isso que você tem nas suas mãos e que você granjeia, que você dá continuidade e que você se deixa usar como ferramenta de Deus. Oh, glória! Irmãs, o momento mais prazeroso para mim é o tempo que eu estou fazendo meu serviço dentro de casa e que Deus diz assim, ó, para e ora pela minha serva. E o Senhor me dá uma palavra. E eu pego aquela palavra, às vezes meia trêmula, e digo, Senhor, é isso mesmo? Será que não é eu que estou ouvindo? E o Senhor vai e faz aquilo que eu estou te mandando. E ali a gente envia aquela mensagem e volta ali aquela confirmação. Aleluia! Se deixe usar pelo Senhor. Deus, Ele está, aleluia, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth se deixou usar. E diz a palavra de Deus que ela se casa com Boaz. Ela dá a luz a Obed. Obed foi avô de Davi. Ou seja, Ruth agora está dentro da genealogia. Jesus está dentro, Ruth está dentro da genealogia de Jesus Cristo. Porque sabemos que o Senhor Jesus veio da raiz de Davi. Então, Deus ele está falando comigo, com você nessa tarde. Dê fruto na obra do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Se deixe usar pelo Senhor. Se deixe ser boca de Deus dentro dessa congregação. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.